Mas agora a pergunta não é? Porque parecia que Ruben Amorim ia ser o herdeiro de José Mourinho, até pela ascensão meteórica que o Mourinho teve, mais ou menos, e o Amorim estava a ter também, mas quem é que é o herdeiro, não é? de José Mourinho como a referência dos treinadores portugueses, aquele treinador que nós dizemos, olha... Bem, para mim, não tenho dúvidas neste momento de afirmar que o herdeiro é Ruben Amorim, mas tenho muitas dificuldades em achar que o Ruben Amorim, pelo menos a curto prazo, conseguirá chegar a um patamar do José Mourinho. Acho muito complicado e acho impossível no contexto onde ele está. Portanto, no Manchester United, a menos que o mantenham lá 5 anos e que lhe deem as peças e que ele tem também que conseguir esse sucesso, mas acho que aquilo já está num ponto tal que vai ser muito difícil reverter. Agora, eu devolvo a pergunta a vocês os dois, se vocês hoje fossem o presidente de uma grande equipa europeia, quisessem ir buscar um treinador português, quem é que vocês iam buscar? Tem que ser um treinador português. Tem que ser um treinador português. Eu acho que é o Marco Silva. Pois. E nós estamos aqui a falar e ainda ninguém falou do Sérgio Conceição. Não, atenção, há vários treinadores, há Paulo Fonseca, há Sérgio Conceição, Abel que está a fazer também um grande trabalho, o Jorge Jesus. Eu penso, tu perguntaste-me se fosses presidente, e eu penso na minha presidência como uma presidência onde eu consigo viver uma vida relativamente tranquila como presidente do clube. E para eu viver uma vida relativamente tranquila nunca seria o Conceição, nunca seria o Jorge Jesus. É isso. São treinadores específicos, não é? Tens que ter muita... Iam-te dar a volta à cabeça. Eu ia chegar ao trabalho eu acho que outro clube. Eu acho que o contexto é muito importante. E se nós olharmos para o caso do Sérgio Conceição o ano passado no Milão, o Milan estava mal, precisava de um abanão a meio da época, e eu acho que Conceição é o treinador ideal para chegar a uma equipa, impor as suas ideias e abanar os jogadores. Mas também depende Supertaça, não é? Depende do plantel dos jogadores que... Depende. Não é? Depende muito do balneário que se apanha. O balneário do Milan não é um balneário propriamente conhecido por ser exemplar e Paulo Fonseca teve imensas dificuldades quando tentou impor as suas regras, e o Sérgio Conceição conseguiu uma terapia de choque que deu logo um título. Afastou logo o capitão, não foi? Ou estou enganado? Teve aquela história com o Calabria. Não afastou, mas sim, tiveram ali um bate-boca no final do jogo que levou à saída do Calabria nesse mercado. Foi meio ano para outro clube e agora já saiu e foi para fora. Foi para o Bolonha e depois... E eu acho que esta questão do balneário é muito importante porque, e estamos a falar, neste caso do Milão, do Paulo Fonseca e do Sérgio Conceição, que são dois treinadores completamente diferentes no tipo de comunicar e de lidar com o plantel. E estamos a ver que nenhum deles resultou no Milão, porque há balneários que são complicados de lidar. Há balneários com muitos egos, com jogadores que já atingiram, se calhar na sua cabeça, o máximo que poderiam atingir, cuja única saída, muitos deles eu olhava para o Milão e dizia, muitos destes jogadores daqui só saem para a Arábia, porque parece que futebolisticamente falando já tinham atingido o seu máximo, já não tinha aquela motivação de ir atrás de mais. E aconteceu com um deles que foi o Theo Hernandes, que foi agora para a Arábia. E eu via esse como o principal problema de um treinador com a liderança como o Sérgio Conceição, que vai buscar muito aquele lado da raça, do nervo, e sinceramente este tipo de jogadores já não estão para isso nesta fase da carreira. E eu acho que isto resulta, para aquele jogador que ainda tem aquela fome, resulta no campeonato português, sim, resulta em equipas, que os jogadores queiram ainda dar tudo, dar a vida pelo treinador e pelo clube, porque sabem que ainda têm muito para atingir. E balneários, por exemplo, o Sérgio consagrados, é muito complicado. O Sérgio Conceição, num contexto de um clube que lhe diz muito, que é a Lazio, por exemplo, que é um clube que não ganha, que não faz pódios quase, e que nas competições europeias não tem tido grande expressão, acredito que fosse muito mais propício para ele, porque consegue isso, que é um treinador que projeta curvas ascendentes, não é? Mas agora, tu não consegues fazer isso quando há jogadores que já foram ao topo, e quer dizer, olhando de fora, uma vez mais, acho que o Rafael Leão é um dos exemplos que não é fácil. Ele já foi o melhor jogador da Série A. Falou-se N vezes para sair, para ir para Barcelona, para ir para Manchester City, para vários clubes. Falou-se já várias vezes para ir ganhar milhões para a Arábia. E eu não sei que motivação é que tu consegues injetar num jogador daqueles